Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Olha para o lado e fala assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, amém? Feche seus olhos onde você está. Conversa com o Papai do Céu. Eu sei que você já conversou com várias pessoas importantes para você esse dia. Vamos conversar com o Papai do Céu? Feche seu olho aí. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia, Senhor, de estarmos aqui desfrutando da Tua presença nesses dias que o Senhor reservou para nós. Obrigada, Senhor, porque desde o amanhecer o Senhor tem falado conosco. Nós somos gratos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas a Ti, diante de Ti, e clamamos ao Senhor que o Senhor se faça presente nesse lugar. Continua, Senhor, conosco aqui no momento de adoração, da palavra, das brincadeiras. Se faz presente, Jesus, porque o Senhor é a pessoa mais importante aqui em nosso meio. Nós estamos aqui pelo Senhor, queremos ouvir o Senhor, queremos ser abraçados, transformados, libertos pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Quem é grato aqui, levanta a mão. Quem é grato ao Senhor? Quem tem um motivo para agradecer? Vamos falar assim. Bem bonito. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sou grato.
fazer algo que agrada o coração de Deus. Procure alguém que você precisa abraçar enquanto nós vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Somos gratos. Tu
som dos nossos corações, Senhor. Que os nossos louvores possam subir nas tuas narinas como aroma suave, Senhor. Nós te amamos, te bendizemos, te louvamos. Tu és precioso, Tu és a nossa alegria. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Assim entregamos o nosso louvor e nossa adoração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Aleluia. Convidar o pastor Jorge. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar nesse local que desde sábado, neste local aqui, mas no sítio desde sexta-feira, tem sido uma bênção, com muitos desafios, com muitas alegrias, com muitos aprendizados também. Estamos nesse lugar para aprender. Esperamos que todos tenhamos um coração aberto para aprender o que Deus tem falado conosco. Não só ouvirmos, mas colocarmos em prática. Porque se nós viemos aqui só para ouvir e não colocar em prática, com certeza eu e você estaremos perdendo o nosso tempo, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, verso 6, que tenho certeza, isso é Paulo falando, não é Jorge Corrêa não, tá? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, eu me incluo, em nós, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, minha palavra aqui que eu ia deixar, antes nós nos reunimos em duplas, para orarmos, é que Deus começou uma boa obra aqui nesse sítio na sexta-feira. E vocês não tenham dúvida que Ele vai completar. Eu e você, querendo ou não, Ele vai completar. Não é possível. Não é possível que não vá completar. E quem garante isso é a palavra de Deus. Deus sabe por que eu estou falando isso? Impossível a gente voltar para casa. Impossível que a gente não queira se corrigir. Impossível que a gente não queira aprender. Que Deus continue falando nos nossos corações. Ele está falando. Agora, se eu bloquear, Ele respeita. Desde que eu estou à porta e bato. Pelo amor de Cristo, aprendemos aqui, gente. Nós estamos aqui desde sexta-feira ouvindo, e parece que em alguns momentos eu não estou entendendo. O pastor não pediu nada não, tá? Aliás, o nosso pastor é sábio demais para me pedir uma palavra dura dessa que estou colocando aqui. Mas o Espírito Santo está pedindo que eu coloque para vocês, para mim. Pelo amor dele, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Escrevam a carta. Peçam perdão, não sei que posição que você está. Eu sei a posição que eu estou. Eu estou na posição de Onésimo. Eu creio que aqui nós temos Onésimo, Filemões, Paulo. Pelo amor de Deus, não saiam daqui sem essa rica oportunidade que Deus está te dando. Deus tem colocado tanta coisa para nós, dia após dia. E a palavra dele é isso, ele vai completar. Ele tem certeza que isso vai acontecer. Paulo escreveu na carta mais alegre que nós temos na Bíblia, a carta aos Filipenses, preso. Mas ele não deixou passar. E nós não vamos deixar passar em branco, desde sexta-feira até o dia que nós saímos por esse portão. Não deixe passar. Você querendo ou não, você vai aprender. Eu vou aprender, eu estou aprendendo. Queremos, Deus, que nós aprendamos pelo amor, porque o amor, a justiça de Deus é amor. Então, que nós possamos sair daqui muito melhores. Tenho certeza que nós vamos sair porque a palavra nos garante isso. Amém? Eu pedi, que nós separássemos dupla, está fazendo um momento, tá, pastor? Deus está pedindo para a gente falar.
que a oração cura, a oração transforma, a oração quebranta. Tá? Vamos separar em duplas, tá? Vamos orar. Se fica à vontade para procurar quem. Já estou chegando aqui perto do meu Onésimo, né? Na peça, tá? Com todo respeito, tá? Que a gente esteja orando aqui juntos, tá? Vamos separar em duplas, vamos orar. Eu vou dar um tempo para essa nossa reflexão, que cada coração aqui sabe que precisa fazer, que sabe que precisa perdoar. Tem cada coração aqui que precisa ser perdoado, cada coração aqui precisa ser usado como pacificador. Então, que nós coloquemos isso em prática. Amém? Vamos orar?
Seu Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai querido, Deus de amor, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui entre nós. Pai, Tu não nos trouxeste aqui, Senhor Deus. Tu não preparou esse sítio, Pai. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso, Pai. Ao longo de todo o ano, Pai amado, os irmãos e irmãs que fazem parte da comissão estão trabalhando e continuarão trabalhando arduamente, Pai, por amor à Tua obra, Pai. Colocamos, Senhor Deus, desde já, Pai amado, a vida do pastor Edson, que vai estar assumindo, Senhor Deus, daqui a pouco esse púlpito. Que o Senhor continue animando o coração dele. Que o Senhor continue, Pai amado, dando a ele sabedoria, vindas do Senhor, Pai amado, dando a ele discernimento, visão espiritual a cada dia, para que ele possa continuar, Senhor Deus, conduzindo, Pai, como ele tem feito até aqui. Grandes coisas tem feito o Senhor pela vida do nosso pastor. Por isso nós estamos alegres. Sabemos, Pai querido, que os desafios são grandes, mas nós temos visto e ouvido grandes coisas, Senhor Deus, grandes coisas já acontecendo nesse lugar. Amizade sendo restaurada, Senhor Deus, união sendo restaurada, Senhor Deus, e o Senhor vai continuar fazendo, vai continuar, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Prepara os nossos corações, cuida, Senhor Deus, do nosso eu, porque o nosso eu é perigoso, o nosso eu é vaidoso, o nosso eu é rancoroso muitas das vezes, o nosso eu é egoísta. Se não for do jeito que eu quero, então eu não faço. Se não for da forma que eu penso, também não quero. Mas eu tenho certeza, como foi dito aqui, que o Senhor vai continuar fazendo isso. Não temos dúvida. Só pedimos a Ti, Pai, que o Senhor tenha paciência conosco. Somos falhos, precisamos, somos carentes das Suas misericórdias, Senhor Deus. Cuida de nós, prepara os nossos corações para ouvir o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai amado, que o nosso pastor possa transmitir, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. E uma vez recebida essa carta, recebida essa mensagem, possamos sermos edificados e melhorar, Pai, a nossa relação contigo e com nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Agora sim. Vamos dar continuidade então ao que nós temos estudado desde que chegamos aqui, desde sábado pela manhã, desde as devocionais que nós temos lido. Nós temos observado que as coisas estão se conectando, se completando. Como o pastor Jorge falou, Deus quer fazer uma obra aqui. E creiam nisso. Quem crê que Deus, Ele é soberano? Quem crê? Amém? Quem crê que nada acontece sem a permissão dele, sem a direção dele? Amém? Então é por isso que você está aqui, porque Deus quer falar, e Deus quer tratar de coisas muito mais profundas do que a gente imagina. No primeiro dia nós fizemos uma introdução pela manhã, falamos sobre a questão da transformação, da mudança que Deus quer fazer na nossa vida. À noite falamos sobre o poder do amor. Ontem o poder da influência, e hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Dando prosseguimento, tá aí? Deixa eu pegar para você. Deixa, né? Beleza.
o poder do perdão. Nós vamos ler a partir do verso 8. Se você lembrar, a gente já caminhou até o verso 7 de forma mais profunda. E hoje nós vamos ler de 8 a 16. E adivinha qual é o livro? Não será outro, tá? Até o final do nosso acampamento. Eu disse, quando comecei a ler esse livro, eu disse que eu conseguiria pregar um ano. Fiquem tranquilos que eu não vou pregar um ano. Mas é possível, né? De tanto conteúdo que tem nele. Mas vamos lá, a partir do verso 8, diz assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão do Senhor. Queridos, como eu sempre faço, começo com uma pergunta, e a pergunta é: perdoar é difícil? Não estamos na gincana, mas a resposta é certa, né? É muito difícil. Perdoar é difícil, mas grave uma coisa, se você que anota, grave isso. É difícil, mas é possível e necessário. Entenda isso. Ken Sander, ele tem uma frase interessante, é um livro, O Pacificador. Ele fala assim: perdoar alguém significa liberá-lo da responsabilidade de sofrer punição ou penalidade. Eu gosto dessa definição porque ela começa a nos ajudar a entender de fato o que é o perdão. É você liberar uma pessoa de sofrer uma punição, talvez até merecida ou devida, e sofrer uma penalidade ali. Aprofundando um pouco mais, eu quero dizer que no grego existem mais, mas na Bíblia praticamente duas palavras são utilizadas quando temos a tradução, traduzidas por perdão. Afiemi, que significa deixar ir, pode voltar. Deixar ir, liberar ou remeter. E carizomai, que significa conceder favor livre ou incondicionalmente. Interessante que essas palavras, a primeira, refere-se a uma dívida cancelada. Dívida cancelada. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, e um dos textos vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele usa essa primeira palavra ali. A ideia de você me deve, mas você pode ir. E a outra palavra, ela tem uma ideia de um perdão realmente merecido, um perdão que não pode ser conquistado, mas a dívida está paga.
Entenda uma coisa: quando alguém peca contra alguém, essa pessoa cria uma dívida e deve pagá-la. Num dos dias anteriores eu disse que falaria mais sobre isso. Quando existe um erro, seja o que for, um pecado contra alguém, vamos colocar assim, existe ali uma dívida que deve ser paga. A questão é quem vai pagar a dívida. Há uma dívida que deve ser paga. Quando alguém peca, cria essa dívida. Então quem vai pagar? E existem duas respostas para isso. Vamos entender um pouco como acontece isso, tá? É uma dívida dupla, né? Uma parte está com a pessoa com quem nós ofendemos. Temos uma dívida com ela. Outra parte está com quem? Com Deus. Então sempre que há um erro, um pecado, um excesso contra alguém, sempre que ofendemos alguém, magoamos, machucamos alguém, entenda que uma dívida foi criada, parte é com a pessoa e parte é com Deus. Quem vai pagar a parte de Deus? Quem vai pagar a parte de Deus? Ninguém. Sabe por quê? Jesus pagou. Jesus pagou lá na cruz. O próprio Deus, em sua grande misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar a nossa dívida na cruz de todos aqueles que creem nele, de todos aqueles que se arrependem. A dívida foi criada, há um arrependimento, mas a dívida permanece. Uma parte, a parte de Deus, Jesus pagou. E aí, mas que para que você usufrua disso é preciso arrependimento e fé. Mas Jesus pagou. Sem arrependimento e fé não tem perdão da parte de Deus. Não tem. Sem reconhecer o erro, não tem perdão da parte de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, quem vai pagar a outra parte? Quem vai pagar a outra parte da pessoa? Isso é interessante, porque se alguém pecou contra você, tá? Parte da dívida do pecador é devida a você. Ele te deve algo. Estão me compreendendo? E se a pessoa que ofendeu se arrependeu, então metade foi paga, mas se ele não puder pagar a outra metade que é sua, ele não pode pagar, imagine isso. Quem vai pagar? Isso você está me entendendo? Alguém, eu peco contra a minha esposa. Ali, está filmando aí. Pego contra a minha esposa. Eu me arrependo. Metade Deus absorve porque Ele pagou isso na cruz. A outra metade é dela. Eu não posso pagar. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Eu não tenho condições de pagar. Quem vai pagar? Ela vai pagar. Se alguém pecou contra você, então você tem uma escolha a fazer. Você pode receber o pagamento da dívida ou você efetuar o pagamento da dívida. Ela pode me perdoar e ela paga a dívida. Ou ela pode não, você vai pagar a dívida. E se ela resolve então que eu pague a dívida? Aí preste atenção nisso, acho que é o ponto. Você pode receber o pagamento da dívida ou efetuar o pagamento da dívida. Como receber então esse pagamento? Se alguém me ofende, como eu recebo o pagamento da dívida de um pecado alheio?
outros lives, você coloquei isso aí. Você pode cobrar a pessoa que pecou contra você de várias maneiras, né? Retendo o perdão. Eu vou cobrar isso dela, eu não vou perdoar. Remoendo o que foi feito contra você, sendo frio, permanecendo distante, desistindo do relacionamento, infligindo dor emocional, fofocando daquilo com todo mundo, batendo de volta, buscando vingança quem machucou. Eu posso fazer isso, é direito. É direito. Tá? Se alguém me ofendeu, eu tenho direito. Eu não sou obrigado a pagar a dívida. Eu posso cobrar da pessoa o que ela me deve. Mas isso faz bem? O que isso resulta na minha vida? Essas ações podem até proporcionar um prazer perverso no momento, mas ao longo do tempo, a longo prazo, na verdade eu continuo pagando um alto preço. Sabe aquelas sequelas que ficam, aquelas coisas que destroem relacionamentos, que afastam pessoas, aquelas coisas que deixam sequelas físicas, pressão alta, de tanto remoer aquilo, ansiedade, insônia. Eu posso falar disso física e emocionalmente, de diversos exemplos. Quando alguém disse uma vez algo interessante, que falta de perdão, ou seja, não perdoar alguém, é um veneno que nós bebemos, achando que a pessoa vai morrer. Mas somos nós que estamos tomando aquele veneno. Então eu tenho direito de cobrar da pessoa, porque a dívida existe, gente. A dívida existe. Mas eu posso assumir o pagamento da dívida e liberar aquela pessoa daquelas multas, daquelas parcelas, todas que estão ali. Eu posso. Acho que eu coloquei isso, não coloquei? A outra opção é efetuar, ou seja, assumir o pagamento da dívida e liberar, como nós vimos na definição, outras pessoas das multas que elas merecem pagar a você. Isso é o perdão. Agora atenção, acho que eu coloquei isso aí também, João. Preste atenção numa coisa, para você não esquecer. Se você ofendeu, magoou, desrespeitou, traiu alguém e foi perdoado, amém, glória a Deus. Mas saiba que a dívida existe, ela não desapareceu. E aquela pessoa está pagando aquela dívida do que você fez. Se você traiu alguém e a pessoa absorveu a dívida, ela está pagando aquilo, tá? Ela está sofrendo com aquilo. Ela só resolveu liberar você para o bem dela também, mas ela resolveu liberar você. Se você machucou alguém, ofendeu com palavras, aquilo está doendo na pessoa. E fica lá. Ela resolveu te perdoar, porque ela resolveu pagar a dívida. Isso é importante para que você entenda que não foi barato o pecado de Cristo pago lá na cruz. Não foi. Ele morreu e me salvou, amém. Foi com muita dor. O preço da minha salvação, o preço do meu perdão, foi pago com muita dor. Alguém pagou para mim. E não foi fácil. Não era porque ele era Deus, não.
Não foi fácil. É um gesto de amor que eu preciso valorizar e entender que alguém pagou o preço para mim. Um preço muito alto, um preço muito caro. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando nós ofendemos alguém e somos perdoados, às vezes, dependendo da dívida, aquela pessoa está lá pagando, porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Ah, eu pedi perdão, né? Não é tão simples assim. Na verdade, você transferiu para a pessoa que você ofendeu, lesou, desrespeitou uma dívida. Então seja grato por isso. Seja grato. Há dívidas que são fáceis, irmãos. São coisas que a gente esbarra em alguém, tá? Desculpa. Fácil. Né? Imagina se você tem 1 milhão no banco e alguém lhe deve 10 mil. 10 mil é dinheiro, né? Mas você tem 1 milhão, você fica chateado, não fica assim? Aliás, se tu perder 100 reais, agora tu vai ficar chateado. Talvez não durma essa noite. Né? E a gente é apegado a essas coisas. Mas você tem 1 milhão e alguém, por mais que você fique chateado, pô, tá bom. Mas se você tem 5 mil e alguém te dá um prejuízo de 10 mil, e aí, como é que você fica? Dá para perdoar de uma vez? Tá bom, estou chateado, mas tranquilo. Não, aquilo vai te prejudicar. Não é verdade? Então não dá, você vai ficar incomodado, você vai parcelar aquilo de alguma forma, você vai sofrer aquilo. A pessoa precisa entender que você está sofrendo com aquilo. Que ela prejudicou muito a sua vida, o seu emocional. Então, quando há um erro simples, é fácil. Agora, quando há um erro profundo, entenda. Uma dívida foi criada e nem sempre, embora haja o perdão, não dá para se pagar isso de uma vez só. Então, seja grato. Às vezes, e eu vejo muito isso em casal, casos de mágoas de casamento, né? E a pessoa sai de casa, são exemplos mil, e volta. E às vezes volta cheio de direitos. Não, você criou uma dívida. Aquela pessoa está te aceitando sim, mas aquela pessoa vai ter que lidar, vai ter que lutar contra memórias dolorosas. Sabia? Sabe? Falar palavras gentis quando queria dizer algo ofensivo a você. É isso que vai acontecer. Tá? Vai ter que trabalhar para derrubar. Eu coloquei ali muros de separação, ficar vulnerável quando você ainda sente pouca confiança, suportar as consequências de um ferimento material ou físico causado pela outra pessoa que é incapaz de se reparar com você, ou mesmo não deseja reparar. Para que a gente entenda enquanto é um processo difícil e sério, mas é um processo que a gente precisa viver, irmãos, e entender isso. Porque precisamos resolver as coisas do jeito que a Bíblia nos ensina, do jeito que o Senhor Jesus se deu como próprio exemplo de tudo isso. Queridos, o perdão pode ser extremamente caro, mas se você crê em Jesus, em nome de Jesus, a dívida pode ser alta, mas se você crê em Jesus, você tem hoje mais do que suficiente para perdoar alguém. Eu vou ler um texto, Lucas capítulo 7, de 41 a 48. Uma parábola. Lucas tem umas parábolas que ninguém lembra delas. Talvez você não lembre dessa, ou confunda com outra. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra.
Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Sem continuar, qual deles? Simão respondeu, verso 43, suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida. Jesus disse, certa resposta, você está certo. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou por mim muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Queridos, quando a gente não perdoa alguém, a gente não tem noção do que a gente está sendo perdoado. A gente não tem noção de como estávamos condenados. Quando eu endureço meu coração, é como se eu dissesse assim, eu não fui perdoado de nada, eu sou o cara, né? Sou melhor do que todo mundo, estou acima de todo mundo. A lição desse texto de Lucas é tremenda, porque como cristão, quando a gente compreende a profundidade que é ter sido perdoado, porque estávamos condenados, a gente assume a dívida de perdoar, quando alguém de fato se arrepende. Queridos, entenda uma coisa, perdoar, e aí essa definição é minha, é ter consciência de que nossos pecados foram perdoados na cruz. Quem não tem consciência, não perdoa, não consegue. Ao ir à cruz, ele pagou então a dívida final pelo pecado e abriu uma conta. Ele abriu uma conta lá, de graça abundante, no nosso nome, no meu nome. Tem uma conta aberta por Cristo lá na cruz com o nome Wellington, mas com o nome de todos aqueles que creem. Se você crê, você tem de onde tirar para absorver qualquer dívida e perdoar em nome de Jesus. Entenda isso. Ao recorrer a essa graça, através da fé, dia após dia, você descobrirá isso, a não ser que você ainda não teve um encontro com Cristo. E gente, está cheio de gente nas igrejas que não tiveram encontro com Cristo, que ouve a mensagem, mas a mensagem não entra. A igreja é só um clubinho que ele usa para ver os seus amigos preferidos. O que eu quero dizer, queridos, é que perdoar é difícil, mas o poder para perdoar não vem de nós, vem da cruz de Cristo. E é sobre isso que nós temos estudado aqui, que nós estamos estudando aqui de forma profunda. Filemão 17 a 19, interessante, porque eu fico pensando nessa escrita. Paulo desafia o Senhor a lançar a dívida do servo, prejuízos de qualquer natureza que tivesse sido acusado na conta dele, porque Paulo sabia que tinha uma conta lá na cruz, no nome dele. Então Filemão 17, 19 diz, portanto, se me considera seu companheiro na fé
receba-o como receberia a mim. Ele o prejudicou de alguma forma e lhe deve, porque tem uma dívida, mas cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Filemão, você é rico, mas se você não aceita Cristo, você estava perdido. É o que Paulo está dizendo. Filemão, meu irmão, realmente alguém tem que pagar pela dívida, pelo prejuízo de Onésimo. Ou paga você mesmo, mas se você não puder, eu pago. Cobre de mim, eu pagarei. Agora sabe que assim como você tem crédito, eu também tenho crédito. Eu pago porque eu tenho crédito da graça. Se você não quiser pagar, eu pago. Irmãos, no Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos. Era impressionante, era comum o que aconteceu. E eu disse isso no primeiro dia: se um escravo se rebelasse e roubasse, e ele fosse encontrado, ele era marcado na testa com um F de fugitivo. Se ele fosse encontrado, isso era na melhor das espécies, porque na pior ele seria morto, crucificado. Os romanos não tinham nenhuma dificuldade de matar crucificado, vocês sabem disso. Paulo então compreendia que os valores do Evangelho, eu falei sobre isso ontem, estavam acima de tudo isso. Então Paulo cria no poder de Deus, no poder do Evangelho, que resolveu desafiar ao mesmo tempo Filemão e Onésimo. O que Paulo faz nessa carta é um desafio duplo. O que Deus faz conosco aqui é um desafio duplo. Porque você pode estar de um lado ou do outro, você pode estar dos dois lados. E eu já disse que a maioria de nós, se não está, já esteve dos dois lados. Então ele dá uma carta, uma espécie de habeas corpus apostólico, vai lá. Eu quero falar sobre duas coisas. Desculpe, mas foi só a minha introdução. Vou começar a pregar. Eu quero falar sobre duas coisas. A primeira é o amor que nos constrange a amar. Versos 8 e 9. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Preste atenção nesse apelo de Paulo. Ele reconhece o seu papel de porta-voz de Cristo ali, o seu papel de ancião, pastoral, né? O papel de embaixador de Deus, são os títulos que ele coloca. Ele mostra a sua autoridade pastoral ali, e para exigir a obediência a Filemão. É interessante que a ideia é que tudo passa ali pelos direitos apostólicos. O verso 9 que nós lemos, eu já falei, ele usa a palavra ali para ancião, é presbíteros, é a palavra de quem tinha autoridade. Eu tenho autoridade para obrigar você a fazer isso. Mas, gente, é legal você obrigar a pessoa a fazer o que ela tem que fazer? Que ela tem que reconhecer como cristão, que ela tem que reconhecer se ela realmente professa a fé em Cristo. Eu vejo que uma ordem não nos constrange a amar, uma atitude de amor. Se eu ordenar alguém a fazer uma coisa, a pessoa talvez faça, mas não vai fazer por amor, não vai fazer por entendimento.
Então Paulo diz assim, olha, eu poderia obrigar, mas eu prefiro pedir. Porque se você fizer compreendendo, você vai fazer de verdade. Quando alguém se torna um cristão, irmãos, passa a viver e a fazer o que é certo pelos parâmetros da Bíblia e não da lei. Não é obrigação. Faz pelo amor e não pela obrigação. O que Paulo estava aqui constrangendo Filemão à obediência não era por autoridade, mas pela compreensão do Evangelho. E se você compreende o Evangelho, você vai perdoar por amor. Você vai se arrepender pelo amor de Cristo. Você vai até se humilhar por amor a Cristo. Esse é o maior constrangimento, porque o amor de Cristo é que nos constrange. Não é a autoridade de alguém, a autoridade de um pastor, não é alguém que comanda talvez um certo grupo, não. É o Espírito Santo que faz entender, eu errei, estou constrangido, envergonhado. Amém. É Ele que faz isso. Entenda? Então, Paulo opta não por usar a autoridade, porque ele entende que o amor é maior. Amém? Você entende que o amor é maior? Amém. Você entende que o amor é capaz de transformar as nossas vidas? Irmãos, dizer uma coisa aqui é constrangedor como pastor pedir para que as pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer compreendendo o Evangelho. Eu sempre falo isso. É constrangedor dizer que o crente tem que ir à igreja. Eu não consigo falar isso. É constrangedor falar de coisas que são importantes, que nós precisamos viver. Falar de comunhão, irmão. Passar um retiro falando de comunhão. É constrangedor. Era para falar na classe de novos. A pessoa entendeu, acabou. Vai, né? Pegou no tranco, vai embora, né? Virou ali, deu corda e a coisa vai andar o resto da vida cristã. Mas a gente precisa falar sobre isso. Outra coisa interessante é que Paulo, ele tinha autoridade de um ministro da palavra e ele não usou. Eu acho interessante isso, porque há pessoas que não têm a autoridade de Paulo e querem obrigar, querem mandar nos outros, né? Paulo tinha autoridade apostólica, pastoral, um homem que nós conhecemos a história, a eloquência, mas ele não usa essa autoridade, porque ele sabe que com base no amor é melhor, com base na pregação da palavra é melhor, com base no que está no Evangelho é melhor. Eu fico pensando, irmãos, já pensou se nós compreendêssemos só isso aqui que nós falamos agora, como seria diferente as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas brincadeiras? Só com isso aqui, quanta coisa seria diferente, os relacionamentos seriam diferentes. Em 2 Coríntios 5, a partir do verso 13, de 13 a 15, Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz assim, 2 Coríntios 5, verso 13. Isso. Se parecemos loucos, porque para os intelectuais, para os gregos, os sábios deste mundo, era como se fossem, os cristãos são loucos, né? Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos os juízos, né? Ou seja, se freamos as nossas paixões, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, em outras versões, nos constrange. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morrem. Ele morreu por todos, para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Queridos,
O amor de Cristo nos constrange a não vivermos para nós mesmos. E é o que mais a gente faz. As nossas razões, a nossa visão, a nossa forma de entender as coisas, não nos submetemos a nenhuma autoridade, nenhuma. É muito difícil ser pastor no século que nós estamos. Que todo mundo acha que é autoridade. Filemão até podia obedecer a Paulo, submetendo-se à autoridade apostólica. Fazer o que é certo porque o pastor disse. Mas se não fosse com base no amor, se ele fosse constrangido por Paulo e não pelo amor, não seria de coração, não glorificaria o nome de Cristo, tampouco ele honraria de verdade o irmão Onésio. Você entende a profundidade disso? Entenda uma coisa, queridos: cristianismo não é moralismo. Eu escrevi isso. Eu escrevi no texto. Cristianismo não é moralismo, não é faça ou não faça, pode ou não pode, obedeça simplesmente, faça porque eu estou mandando. Não, cristianismo não é isso. Cristianismo é cabeça e coração, é ter uma nova maneira de pensar e um novo coração que se constrange a amar. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho. E a minha pergunta é: você tem esse coração? É você que tem que responder. Agora, eu quero dizer, esse coração só é possível quando tem um novo nascimento. Sem um novo nascimento, nós não recebemos esse coração. Nós não temos esse coração. Nosso coração é orgulhoso, rancoroso e tantas outras coisas mais. Quem nasceu de novo tem esse coração. Quem não nasceu não tem esse coração. Constrangido pelo amor de Cristo. Segunda coisa que eu quero falar é que a transformação que nos liberta para amar. Vamos o que Paulo colocou a Filemão nos versos de 10 a 12, lá de Filemão. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Interessante que Paulo ele adota Onésimo como um filho da fé. Entenda, é uma expressão de quem você discipula, de quem você acompanha, de quem você entende que se converteu ou recebe alguma influência sua do Evangelho. É só isso. É uma linguagem pastoral, é uma linguagem comum nos escritos de Paulo. Em vários versículos Paulo usa isso. Não é predileção, não é nada disso. E Paulo estava chamando. Paulo era pai na fé de Filemão e pai na fé de Onésimo. E todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Filemão e tantos outros, eles se converteram através do testemunho de Paulo. Sabemos, Onésimo era escravo, ladrão, fugitivo, sem pátria, sem cidadania, sem pai, sem mãe, sem ninguém, um escravo. Mas na fé, ele era um filho de Paulo. O fugitivo, fugindo de todo mundo, daquilo que ele fez, mas não podia fugir de Deus. Ele se encontra com Paulo e, irmãos, e ali tudo muda. Aliás, entenda uma coisa. Eu vejo Onésimo como um fugitivo das suas questões. O seu comportamento, ele foge, ele vai fugindo, mas tem duas coisas que a gente não pode fugir nunca.
uma você sabe quem é. Quem é? Você não pode fugir de Deus. Qual é outra coisa que você nunca pode fugir? Da sua consciência. Você pode fingir que não está ouvindo, ignorar, mas sempre vai te incomodar quando você estiver errado. Nós não fugimos da nossa consciência. Podemos esconder coisas do pastor, da igreja, mas não podemos esconder de Deus e da nossa consciência. Não podemos. Então não importava onde Onésimo fosse, sua consciência, seu pecado, sua culpa estaria com ele. Então aquilo tinha que ser o quê? Resolvido. E é isso que Paulo faz, por isso que Paulo é enfático com os dois. Isso precisa ser resolvido, porque senão a consciência vai te acompanhar nisso por muito tempo, se não por toda a vida. Irmãos, como nós fugimos de Deus? Como nós fugimos da confrontação graciosa de Deus, igual Onésimo. Quanta gente precisando encontrar Paulo, sabia? Quanta gente precisando encontrar Paulo. E eu fico imaginando aquela cena ali que nós vimos até aqui, representada pelo pastor e pelo João, né? Paulo preso, mas livre. Onésimo, talvez livre, mas preso. E Paulo preso, dá uma ordem para que Onésimo se torne o quê? Livre. Tirar todo aquele peso, voltar lá, enfrentar de frente aquilo, mas reconhecer aquilo que ele tinha feito. Paulo diz: Onésimo, para de fugir, volta e pede perdão, volta e reconhece o seu erro. Irmãos, tem um livro que eu gosto muito, e é o Peregrino. Esse livro é do século XIX, irmãos. E tem um trecho dele que eu separei, que diz assim: John Bunyan escreveu esse livro. Interessante que John Bunyan escreve quando estava o quê? Preso, né? Ele diz assim: sobrecarregado pelos pecados, até aqui vim. Não pude aliviar o pesar sem fim, que até aqui trazia. Há lugar de todos. Início será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Interessante quando no livro o personagem cristão, tem um personagem com esse nome, quem já viu leu o livro, ele chega diante da cruz e ali ele entende que ele pode se livrar do seu fardo. Ele diz isso, ele diz: será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que em mim prende romperá? Que a mim prende romperá? Bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Só quem diz isso é o cristão. Só quem diz isso é quem recebeu um novo coração. Quem não recebeu carrega culpa, carrega orgulho, carrega mágoas por toda a vida. Essa liberdade que está escrita aqui, querido, só é possível se você tem Jesus no seu coração. Caso contrário, você será sempre acorrentado aonde estiver. Mas se o Espírito de Deus, em nome de Jesus, libertar você aqui nessa noite, você será verdadeiramente livre. Você crê nisso? Amém. Você crê que o Espírito Santo do Senhor está aqui?
e que Ele tem poder para libertar você nessa noite. Essa é a mensagem que Onésimo não sabia e ele precisava ouvir. E quando ele ouviu, essa mensagem mudou a vida dele. Você sabia disso? Porque o poder dessa mensagem, o poder do perdão, ele transforma a vida. Entenda uma coisa, você que está aqui nessa noite, o que você mais precisa é de Jesus Cristo. Não é do amor de um homem ou de uma mulher. O que você mais precisa essa noite é de Jesus Cristo, não é de justiça social. O que você mais precisa essa noite é de Jesus Cristo, não é de empoderamento cultural, mas é do poder do Espírito Santo que te santifica e que pode te libertar nessa noite. Tem uma canção que diz que o Espírito do Senhor está presente para consolar e Ele nos ungiu para pregar libertação, porque Ele, Cristo, Ele pode trazer libertação nessa noite aqui para a sua alma. Basta você se arrepender de verdade, entregar o seu coração a Jesus. Querido, eu estou quase concluindo a minha palavra, mas eu quero concluir demonstrando essa evidência da transformação de Onésimo. Sabe por que ele foi a Filemon? Porque ele recebeu um coração novo, porque ele foi transformado pelo poder do Espírito e ele foi liberto pelo Espírito Santo. Foi só por isso, senão ele não iria pedir perdão. No versículo 11, olha só a evidência do novo comportamento de Onésimo. Diz assim: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. O nome dele significa, mas ele não era útil. Ele era inútil. Mas isso é no passado dele. Conversão é isso. Conversão é uma mudança, gente. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque eu recebi um novo coração, uma nova identidade de Cristo. Eu não posso morrer fazendo as mesmas coisas, e às vezes até me orgulhando disso. Não posso. Conversão é isso. Paulo aqui é irônico quando ele usa isso, porque durante muito tempo aquele homem foi um inútil. Porque nós somos inúteis quando não fazemos o que é certo, quando não glorificamos o nome de Cristo, quando damos mau testemunho, quando damos vazão à nossa carnalidade em tantas coisas. Mas Onésimo se tornou um homem útil. Talvez ele fosse um escravo preguiçoso, esquecido, irresponsável, rebelde, indisciplinado. Não sei qual foi o problema. Mas ele se tornou um homem útil. Tão útil que no verso 13, Paulo diz assim: gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Irmãos, uma frase que eu sempre digo: a conversão muda as pessoas. E Cristo quer mudar você aqui nessa noite. Eu quero que você examine o seu coração. Irmãos, isso é uma coisa interessante. Eu quero terminar a mensagem de hoje falando sobre Onésimo. Preste atenção nesse texto de Barclay. Inácio, um dos grandes mártires cristãos, está sendo levado de Antioquia a Roma para ser executado. Enquanto é conduzido, durante a viagem mesmo,
Ele escreve as cartas às igrejas da Ásia Menor. Muitas dessas ainda sobrevivem. Inácio faz uma parada em Esmirna e escreve para a igreja de Éfeso. No primeiro capítulo dessa carta, ele tem muito a dizer sobre o maravilhoso bispo da igreja destinatária. E qual é o nome do bispo? Onésimo. Exatamente. Onésimo torna-se pastor de uma das igrejas e regiões mais importantes do cristianismo. Na carta que escreveu, Inácio fez exatamente o mesmo trocadilho que Paulo fez quando escreveu a Onésimo, a Filemão. Ele é Onésimo por nome e Onésimo por natureza. Aquele que é útil para Cristo. Isso é novo nascimento, irmãos. Eu fico emocionado, mas sabe por que isso aconteceu? Porque houve perdão. Porque houve quebrantamento. Porque houve arrependimento. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele atuou. Senão, Onésimo estava condenado para sempre. Esse personagem que a gente aprendeu a conhecer aqui se tornou quem se tornou porque ele foi liberado. E às vezes a gente quer escravizar as pessoas, os rótulos que a gente cria, tantas outras coisas. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite, irmãos. E eu creio em nome de Jesus. Tem sido tão difícil preparar essas mensagens. E tem sido tão difícil. Mas eu creio que o Senhor tem ungido para pregar a libertação. Nós vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus presente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. É assim, igreja. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame cavalo de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável
fim de que se chame cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Queria que você continuasse o espírito de oração. Os instrumentos continuarão tocando. Irmãos, só estou aqui nessa noite porque eu tenho uma convicção que o Senhor me ungiu para pregar libertação e fazer de cada um de nós cavalos de justiça, não com a nossa justiça, mas pelo sangue de Cristo, que liberta de todo pecado, que nos ensina a perdoar, que transforma e molda as nossas vidas, em nome de Jesus. E como eu tenho dito desde o primeiro dia, se o Senhor te trouxe aqui, é porque você precisa ser transformado por Ele. Talvez você ache que não, entenda que não, mas isso é orgulho. O Espírito Santo te trouxe aqui em nome de Jesus. Não importa se você tem 1 ou 50 anos de igreja, porque Ele quer te dar um novo coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você uma pessoa útil, para a honra e glória dEle, não para a sua locupletação, para a sua soberba, não. É para a honra e glória dEle. É para que o Evangelho possa fazer que Onésimo se tornem bispos. E Ele tem poder para isso. Nessa noite o Senhor quer libertar você de julgos, da dificuldade de perdoar. Ele quer dizer que a dívida foi paga e há na cruz uma conta no seu nome. Você possa pagar as dívidas, mesmo que seja aos poucos, mas para que você saia daqui sem peso. Bendita cruz, bendito sepulcro. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. E se você quer receber essa oração em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Venha e se coloque aqui. Se você puder, venha, se coloque no altar, se coloque de joelhos. Eu vou me ajoelhar em nome de Jesus. Se você não puder, não faça isso. Mas se você puder, venha e se coloque aqui no altar do Senhor, porque o Senhor quer nos ver assim, diante dEle, em nome de Jesus. Ele quer nos libertar nessa noite. Ele quer agir em nós nessa noite aqui em nome de Jesus. Ele quer fazer um mover nessa igreja. Ele quer mudar essa igreja. Ele quer desfazer os grupos. Ele quer fazer um povo unido, para que pessoas sejam transformadas em nome de Jesus. Senhor, faz um mover aqui nessa noite, Pai. Quebra cadeias, Pai. Cura de mágoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz o teu mover aqui, Pai. Teus filhos estão aqui, estão prostrados diante de Ti, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu coloco de joelhos nesse momento, Pai, e clamo por aqueles que aqui estão. Tu conheces, Pai, do porquê que eles se prostram diante de Ti, Pai. Tu conheces o porquê que eles estão aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eles estão deixando culpa aqui. Eles estão deixando, Senhor Deus, o temperamento aqui e permitindo que o Senhor mude o temperamento, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, me coloco de pé, Pai. Intercedo por cada um deles, Pai, e vejo que falta gente aqui, Pai. Pai, não
não sinta, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que os nossos corações continuem endurecidos, Pai. Não permita, Pai. O Senhor está dizendo que falta gente aqui, Senhor Deus, falta, Pai. Mas trabalha, Senhor Deus, porque não é por obrigação, não é pelo constrangimento das minhas palavras, Pai, é pelo constrangimento do Espírito Santo de Deus, Pai. Então vai passeando aqui em nome de Jesus, Pai. Vai agindo aqui em nome de Jesus, Senhor Deus. Vai derramando a sua graça, Pai. Vai visitando o coração dessas pessoas e dando um novo coração, Pai. Vai transformando Onésimos, Pai. Vai transformando Onésimos, Pai, em pessoas úteis, Pai. Em pessoas que trabalham para a Tua obra, Pai, e não para si, Pai. Vai transformando, Senhor Deus, em pessoas que serão capazes de glorificar o Teu santo nome, Pai. Vai agindo aqui em nome de Jesus, Pai, e vai fazendo mover da Tua igreja, Pai. Recebe cada um nessa noite, Pai. Recebe a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, porque o Senhor nos ungiu, Pai. O Senhor nos ungiu para pregar libertação. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Ele nos ungiu Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus presente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O que Ele fez? Fala aí com a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Ele nos ungiu para pregar libertação. E mais o que? E fazer o que? E quebrar cadeias, para restaurar. É para isso que Ele nos ungiu. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalho de justiça, a fim de que se chame, opa, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalho de justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, te deu um coração novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele nos ungiu, igreja, para isso, para pregar o ano aceitável do Senhor. Se você está aqui e não aceitou Jesus ainda, não saia desse retiro sem entregar a sua vida a Deus. Amém? Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Quero ver a igreja responder assim. Santo, 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 santo. Santo, santo,
Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se